Olá, aqui é o professor Vitor Proença. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre a taxa de filtração glomerular. O que é esse exame, né? O que é esse resultado aí que você tem de taxa de filtração glomerular, como que é calculado, para que serve, etc, tá bom? Se você gosta desse tipo de conteúdo, clica aqui em curtir, deixa aqui também o seu comentário com as possíveis dúvidas que você tenha, tá? E lembre também de se inscrever aqui no canal do IBAP Cursos, no YouTube, ativando todas as notificações para que você receba o próximo conteúdo que a gente tem sobre interpretação de exames laboratoriais, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, a taxa de filtração glomerular está relacionada, na verdade, com a capacidade que os rins têm de depurar, limpar o sangue, tá? A substância que existe no sangue. Tudo bem? Então, existe um valor que pode ser calculado para creatinina, tem um valor aí chamado de clearance de inulina, que é uma substância que é administrada para o paciente, pode ser administrada, creatinina, inulina, ureia, tá? Então tem uma série de substâncias que podem ser utilizadas como base para o cálculo da taxa de filtração glomerular, tudo bem? Então ela é expressa, na verdade, como volume de sangue, de plasma, que pode ser completamente limpo ou depurado, tá? Por unidade de tempo. Lembrando que os nossos rins funcionam numa taxa de aproximadamente, dentro de um valor normal, de 120 ml por minuto de sangue que são filtrados lá. Tudo bem? Então, o sangue está passando, parte das substâncias retorna, tá? Tem todo um processo aí de filtração, reabsorção, até mesmo a secreção, e aí o resultado final vai ser o que a gente chama de excreção, tudo bem? E isso aqui, ele é utilizado basicamente para quê? Para verificar se os rins estão funcionando de forma adequada ou se o paciente tem uma doença renal crônica, tudo bem? Ou uma insuficiência renal aguda, mas é bastante utilizado esses padrões aqui na taxa de filtração glomerular para calcular o estágio de evolução da doença renal crônica, tudo bem? Então, é um indicador importante para detecção, avaliação e também para verificar o estado do tratamento da doença renal crônica, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou diminuir aqui um pouco a tela, jogar essa câmera aqui mais para cima para a gente poder acompanhar aqui. Então, eu tenho, por exemplo, no estágio 1, que é o estágio normal, a taxa de filtração glomerular estimada, que a gente diz, né, está em torno de 90% a 100%. Tudo bem? Então, tem uma variação normal que ocorre entre as pessoas, digamos assim. Professor, esses valores são calculados com base em substâncias químicas que o nosso corpo produz, não é isso? Sim, por exemplo, a creatinina, que é uma utilizada que a gente calcula a quantidade de creatinina no sangue, que é a creatinina sérica, coloca numa fórmula e nos traz um resultado da taxa de filtração glomerular, tá? Eu já gravei um vídeo sobre a creatinina sérica, sobre clearance de creatinina e, inclusive, sobre ureia sérica, tudo bem? Então, vou deixar o link na descrição desse vídeo, assiste lá, porque se você tiver interesse nesse assunto, vai ser muito importante para você. Então, beleza, tá tudo funcionando normal. Se os rins começarem a filtrar menos, tipo 60% a 89%, por exemplo, a gente entra aqui no estágio 2, que é uma redução discreta do funcionamento renal. Em muitos casos, a gente ainda nem consegue detectar de fato uma grande alteração no funcionamento do organismo desse paciente, tudo bem? Em muitos casos, essas taxas têm que ir lá para baixo para a gente conseguir entender. Aí a gente entra nos estágios aqui, ó, por exemplo, 3A, que é redução discreta moderada, tá? A taxa de filtração está em 45% a 59%. Redução moderada grave, que é de 30% a 44% aproximadamente. Redução grave, de 15% a 29%. E falência renal, que é menor do que 15% da taxa de filtração glomerular estimada para esse paciente, tudo bem? Então, isso aqui é uma maneira de o médico acompanhar como que está sendo a evolução desse paciente. Se ele já sabe, por exemplo, que ele tem uma doença renal crônica e uma alteração de fato no funcionamento do néfron e mais especificamente do glomérulo nesse paciente, seja, sei lá, por uma doença relacionada, por exemplo, com diabetes, insuficiência cardíaca, a própria insuficiência renal, uma pressão, uma hipertensão arterial que altera o funcionamento dos rins,
infecções renais, por exemplo, uma série de problemas, né, que podem levar a alterações na filtração, o médico consegue estimar aqui como que está o funcionamento dos rins nesse paciente, tá? Então, o quanto de funcionamento que tem nos rins. E ele é baseado, principalmente, atualmente utilizado dentro da clínica, no valor de creatinina sérica. Então, você faz lá um exame de sangue, mede o valor de creatinina, tá? E aí o médico consegue estimar, dentro de um cálculo matemático que existe, uma fórmula aí, estimar como que está o funcionamento dos rins. Então, a creatinina em si é um exame, né, utilizado muito importante para a triagem da função renal, tá? Um biomarcador muito importante na doença renal crônica e, inclusive, na injúria renal aguda. E os valores aqui, ó, para homens são de 0,7 a 1,3 miligramas por decilitro e mulheres 0,6 a 1,2 miligramas por decilitro, tá? E é utilizado, então, como a gente já citou aqui para você, para estimar a taxa de filtração glomerular na triagem de doença renal crônica. Então, professor, como é que seria isso aí? Se a creatinina é produzida lá pelo metabolismo do funcionamento de energia do músculo, e ele está aumentando no sangue, quer dizer que quem não está funcionando direito? Os rins, tudo bem? Então, os rins não estão filtrando para levar para a urina essa creatinina que está sendo produzida aí em excesso pela quebra de creatina, fosfocreatina, etc., que são substâncias que produzem energia nos músculos. O que vai acontecer, então? Se tem um excesso de creatinina no sangue, isso nos mostra que os rins não estão filtrando adequadamente. Então, a taxa de filtração glomerular vai ser basicamente inversamente proporcional ao valor da creatinina sérica. Quanto mais creatinina sérica, menor a taxa de filtração glomerular, tudo bem? E aí se coloca dentro de fórmulas, que a gente já citou, explicou no outro vídeo aí, mas só citando aqui para você, numa fórmula chamada de Cockcroft-Gault. Dentro dessa fórmula leva-se em conta a idade do paciente, o peso desse paciente, o valor da creatinina sérica aqui, tá? E alguns outros números que são controle, né? São utilizados aí para correção desses valores, tudo bem? Que são valores meio constantes aqui, que são 140 e aqui os 72. Então é calculado para homem, se for para mulher, você só multiplica basicamente por 0,85. Então foram feitos vários estudos mostrando que as mulheres, obviamente, têm, na maior parte das vezes, menos massa muscular e que esse valor deveria ser corrigido aqui por esse fator de correção de 0,85, tudo bem? Então, com base nisso, você obtém um valor, por exemplo, do clearance de creatinina, que nos mostra o valor normal da taxa de filtração glomerular. Então, vamos pegar aqui diretamente, vai, para homem, de 75 a 115 mililitros por minuto por 1,73 metros quadrados, tá? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que se você tiver uma diminuição desses valores, a taxa de filtração glomerular está menor, tudo bem? Ah, professor, mas por que isso aconteceu? Principalmente por isso daqui, ó, por esse valor de creatinina sérica, que está numa divisão, está aqui abaixo, né? Então, quanto maior o valor aqui abaixo, menor vai ser o clearance de creatinina ou taxa de filtração glomerular. Tudo bem? Então, tudo se baseia, principalmente nesse caso aqui, né, no valor de creatinina sérica. Professor, eu poderia mensurar também o valor de creatinina na urina de 24 horas? Também pode, tá? A gente gravou um vídeo sobre isso também, vou deixar na descrição aqui, que o vídeo chama-se Clearance de Creatinina, tudo bem? Assiste lá, porque quando diminui o clearance de creatinina, quer dizer que está diminuindo a taxa de filtração glomerular. Quer dizer que os rins estão funcionando menos. Quer dizer que a creatinina está sendo acumulada no sangue. Substâncias que são dejetos metabólicos, derivados do metabolismo, não podem se acumular no nosso sangue, tudo bem? Porque elas começam a ir para tecidos e causar problemas, como, por exemplo, sistema nervoso central. Então, por exemplo, pacientes que têm problema no fígado, ele não consegue metabolizar, por exemplo, a amônia. E essa amônia que não está sendo metabolizada pelo fígado para produzir a ureia, por exemplo, acaba sendo acumulada e dá problema no sistema nervoso central. Coisas semelhantes podem acontecer aqui com a ureia, com a creatinina, tá?
que elas podem ir para tecidos diferentes aí e causar outros tipos de problemas, tá? Assim como outras substâncias, assim como substâncias derivadas de medicamentos que também não podem ficar em excesso no nosso organismo. Então é muito importante você entender o funcionamento renal, porque são os rins, basicamente, que limpam o nosso sangue, que pegam essas substâncias que estão em excesso, filtram e vão jogar na urina para ser eliminado, tudo bem? Então, se o rim não está funcionando direito, aí esse paciente vai ter que passar com um médico chamado nefrologista, ou às vezes até um cardio, né, dependendo da situação, mas principalmente com um nefrologista, para, de repente, indicar um procedimento chamado hemodiálise, sei lá. Mas isso quem vai definir, lembrando, é o médico especialista dentro dessa área. Então não adianta nem você falar assim, nossa, professor, mas o meu clearance lá, minha filtração está em 50%, 40%. Quem vai decidir a melhor conduta é um médico especialista dentro dessa área, tudo bem? Então, qual é a conduta que você tem que ter? Você pegou o resultado de um exame, você entra em contato, agenda o retorno com o seu médico, e aí o seu médico vai olhar esses exames, mais todos os outros exames que ele já deve ter solicitado, pegar o prontuário clínico do seu histórico, né, de atendimentos, etc., mais toda a anamnese que ele fez, e ele vai trazer a melhor conduta para o seu caso especificamente, tudo bem? Então nem adianta ficar procurando muito na internet, porque existem vários problemas que podem acontecer aqui. Pode ser uma insuficiência cardíaca, um infarto do miocárdio, pode ser uma insuficiência renal aqui mesmo, uma insuficiência renal aguda, doença renal crônica, pode ser derivado de diabetes e mais uma série de problemas, tudo bem? Esses valores podem variar conforme atividade física em excesso, algum problema muscular que está quebrando muita energia, tá? Muito catabolismo no músculo, sei lá, uma série de derivações aí de hormônios que podem variar, insulina, glucagon, derivados aí de tipo insulina, né, outros hormônios tipo insulina. Então, assim, uma série de fatores, tá? É importante que o médico consiga conversar, entender o seu histórico, o histórico da sua família, se tem casos da família, como que é a sua alimentação, a atividade física, etc. Você só consegue falar isso, conversar com o médico dentro de uma consulta, por isso que é importante, nesse caso, pegou um resultado alterado, vai lá, agenda uma consulta, conversa com o seu médico e mostra as diferentes possibilidades. Claro, esse vídeo tem aqui o objetivo instruir a população para que você possa entender melhor as possibilidades que existem, tá bom? Então é isso aí. Se você gostou desse conteúdo, clica aqui em curtir, deixa aqui o seu comentário nesse vídeo também. Professora, eu fiquei com dúvida nesse assunto especificamente. A gente grava um novo vídeo sobre um assunto complementar e disponibiliza para você, tá bom? Lembra de se inscrever aqui no canal do IBAP Cursos, ativar lá o sininho, as notificações, todo aquele esquema que você já sabe, tá bom? E para a gente fechar, eu te convido a conhecer o Passaporte IBAPFlix, que é a nossa plataforma de cursos dentro da área da saúde, voltados principalmente para estudantes e profissionais da área de biomedicina, farmácia, enfermagem, entre outros cursos, tá? Biologia, para análises clínicas, principalmente. Então, tem cursos de microimuno, parasito, bioquímica, hemato, coleta de exames, perícia e etc. Cursos todos eles certificados, com videoaulas, materiais complementares, questionários, tem questões preparatórias para concurso público, de concurso de processo seletivo, concurso, prova, por exemplo, de residência, até conteúdo para você se preparar, por exemplo, as suas próprias disciplinas de graduação, pós-graduação. O certificado você pode apresentar para validação de atividades complementares, para progressão de carreira, em alguns concursos públicos, tá? Então tem bastante coisa para você. Você tem acesso a tudo isso durante um ano. Clica lá no link que eu vou deixar no link aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado desse vídeo, que eu vou colocar lá como IBAP Cursos, tá bom? Clica lá, conhece melhor, porque a gente deve estar aí com um processo durante um período, com um desconto bacana. Acessa lá, faz os cursos que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser, durante esse período de um ano que você tem de assinatura. Além disso tudo, tem treinamento de carreira, elaboração de currículo, preparação de perfil do LinkedIn. Você pode tirar dúvidas comigo diretamente, com a minha equipe, tá? Sobre os assuntos relacionados aos nossos cursos. Então, clica lá e dá uma conhecida, pelo menos, para você entender melhor. Também tem garantia, tá? Se é isso aí que você está preocupado, você acessa durante 7 dias, conhece tudo. Se não quiser,
achar que não é para você, você só cancela, manda um e-mail para a nossa equipe ou ainda um WhatsApp aqui, falando, olha, não tenho mais interesse, não gostei, ou seja lá o que for, não vou me adaptar, que durante os 7 dias aí você ainda pode cancelar a sua assinatura anual, tudo bem? Então é isso aí, meu nome é Vitor Proença, obrigado por você me ouvir até agora nesse vídeo aqui, um grande abraço e até a próxima aula.